Olá, você, minha amiga, meu amigo. Hoje nós vamos fazer a nossa live, né, sobre um assunto muito top aí, que é a questão da em voga. Nosso convidado é José Coimbra e hoje ele vai nos falar sobre cura. Nesse caso, nesse caso, né, nós vamos nós vamos falar sobre cura quântica. Nosso convidado, José Coimbra, já está aqui com a gente, solucionando os problemas técnicos. Esse cara é fera. E, e o que acontece? É isso aí. Às vezes, né, alguma coisa no meio do caminho trava. Às vezes aparece uma trava no meio do caminho. Mas nós estamos aqui para liberar as travas. José Coimbra, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Você é o astro dessa noite. Olha, Está muito aguardado, né? Os nossos convidados estão chegando, os nossos convidados estão presentes. Quero dizer que essa é a segunda live que eu estou começando, porque nós começamos lá no momento combinado, mas houve esse problema técnico. Mas isso aí foi para nos fortalecer e a gente levar, compactar nossas ideias e mandar a nossa mensagem para quem precisa ouvir. Isa Silva, muito boa noite. Maria, boa noite. E eu vou falar um pouco sobre o nosso convidado, José Coimbra. José Coimbra Filho, né, o seu nome de batismo, ele também tem um canal no Instagram, que é o Espaço Quântico Colibri. Lá ele divulga essa bênção, né, essa possibilidade para as pessoas. O que acontece? Vou falar mais um pouco do José Coimbra. José Coimbra ele é casado, ele tem 58 anos, ele é pai de 4 filhos. E ele ousou realizar o seu sonho de criança. Dessa criança que há dentro de cada um de nós, né? E ele vivenciou vários papéis: filho, irmão, esposo, pai, contador, empresário. Ele sorriu e ele também chorou. Ele descobriu que ele era a sombra, mas que ele também era a luz. Olha só, né? E a terapia evolucional quântico foi uma forma que ele encontrou para trazer mais graça ao mundo, para dividir com o seu semelhante. Quanto àqueles que chegam até Zé, ele pode dar umas ou uma palavra e ele pode estender a mão nesse sentido. Zé, por favor, o, a, a rede é sua, seja muito bem-vindo, boa noite e fique à vontade. nossa, olha que responsabilidade, hein? Boa noite. Espero que todo mundo esteja aí me ouvindo bem. Eu acho que nós tivemos aí um pequeno atraso aí na nossa conversa, no nosso bate-papo. Quero primeiro parabenizar, agradecer a todo mundo que está aqui, especialmente aí o anfitrião, que é o Roberto, né? Ele falou muito bem. Foi uma grata surpresa nesse início de ano aí. A gente está fazendo aí um contato, já contou mais ou menos aí o projeto, enfim. Mas foi muito... Gostei muito, viu, Roberto? Agora em público, agradecer porque a gente conversou, porque às vezes a gente fica trabalhando meio, não vou dizer devagar, mas cada um do seu tempo, sem muita propaganda e tal, e já era um pensamento de expandir um pouco mais o trabalho. Eu acho que o Roberto fez uma ótima apresentação aí da minha vida, aí, um resumo,
E agora, para 2023, já era um sonho de montar o espaço quântico Colibri. Eu estou praticamente estreando, já estou no lugar aqui, ainda falta pequenos detalhes, tá? Porque quando a gente conversou, estava num outro escritório, Certo. e eu estou no próprio espaço mesmo, acho que ao fundo alguém pode ver até o Evron, tem aí aqui ainda vai ter uma pequena decoração aí dos cursos que a gente fez ao longo da nossa caminhada aí, muito semelhante aí do Roberto no IBC e outros institutos também, né? Perfeito. E aí, para contar um pouquinho da minha história, o Roberto já contou quase tudo, fez um resumo aí muito bem feito aí da trajetória. Eu gosto muito da palavra quando a gente fala aí da sombra e da luz, né, dos altos e baixos, enfim, quem não passou por isso, né? E só que às vezes falta alguma coisa na nossa vida, né? Por mais que Certo. você ganhe dinheiro ou diminua o rendimento, mas não é falar da boca para fora, não. Você quer desenvolver, eu pelo menos quero desenvolver um trabalho hoje buscando ajudar as pessoas a ir para um outro nível, ter a mesma consciência que eu tive e venho aperfeiçoando nesses últimos anos. E o meu trabalho hoje, já focando direto a tentar responder algumas perguntas que possam surgir, né? Eu conciliei aí a experiência de coaching, dos processos de sessões de coaching, com uma sessão de cura quântica, porque ela é Certo. baseada muito em meditação. Sim. Ela tem, até para contar como é que é o processo, eu falo que Perfeito. a sessão tem 3 etapas. Tem o rapport Certo. inicial, onde o cliente, o paciente, vai contar um pouquinho da vida dele. Daí a gente submete ele a uma meditação guiada. Vamos dizer, Perfeito. Vamos fazer o seguinte, José, oi, vamos fazer o seguinte, esse assunto aqui, você já está entrando ali no o quê? Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e saudar aí os nossos parceiros dessa noite, mais uma vez, e vamos fazer a multiplicação dessas mensagens. Vamos clicar no aviãozinho e mandar para os nossos contatos. E aí, dessa forma, né, a gente vai trazer mais pessoas aqui para ouvir essas nossas palavras e para compartilhar com o nosso movimento e e a nossa intenção, né? Então, é isso aí. Pronto. Eu escolhi 30 pessoas aqui e já enviei o convite. ótimo. E realmente a gente tem que agradecer os aviãozinhos, ninguém batizou ele à toa de avião, né? Mas ele É tem verdade, aí realmente, é é um muito mensageiro, rápido. ele é um Perfeito. mensageiro, e quem se sentir tocado no coração vai entrar nessa live, vai multiplicar também, vai enviar para outros, porque eu particularmente gosto desse tema, Perfeito. venho, venho atuando modestamente no boca a boca, tinha até conversado e falado com o Roberto numa outra conversa que a gente teve, e agora a gente começa talvez uma divulgação um pouco melhor. Antes de voltar no assunto, e tem que falar ao vivo, o Roberto plantou aí uma semente que eu não tinha pensado, que era, você tem quantos anos? Eu lembro mais ou menos da pergunta, Roberto, você pode reformar a pergunta também. Opa, Você pode vamos fazer fazer. essa demonstração para um auditório, sei lá, um público maior? Foi essa a pergunta, né? Essa foi a chave, né? Eu fiquei Puxa, realmente encantado com o que você falou e eu já trouxe isso para um mundo mais abrangente, né? E aí foi onde eu sugeri, né?
te perguntei se a gente podia fazer isso para um público bem mais amplo do que aquele que estavam presentes, que eram nós dois. E aí, afinal, o que realmente é uma cura quântica, Zé? Como que é isso? Como que isso, você traz isso materializado para as pessoas? Então, é todo um trabalho mental de tomada de consciência, né? Porque todos nós nascemos, crescemos e temos muitas crenças. A gente sofre muita influência da nossa infância. Como a gente foi criado, se tinha limitações ou não, e também até de vidas passadas, de crenças familiares, aí, independente de levar para o mundo religioso ou não, mas a gente carrega aí eu chamo até que é um DNA mental, né? É um Certo, essa DNA, carga genética, né? a gente carrega isso no subconsciente, né? E às vezes a gente prospera muito na nossa vida, depois cai, mas mesmo que você não caia, parece que você não é feliz. Eu estava comentando uma outra pessoa que, não sei nem se eu comentei com o Roberto, não sei, quem era criança quem era o José Coimbra lá na infância? Ele era uma cidade até que relativamente grande, mas toda a minha infância, eu nasci em Sorocaba originalmente, mas toda a minha infância, minha pré-adolescência, ocorreu em Vargem Grande, que é perto aí de Itapevi, Cotia, para quem conhece. Isso, Itapevi, Cotia, Osasco, é aqui na região oeste também, aqui do lado. Tá mais ou menos perto. Então, eu vivi assim, num ambiente modesto, praticamente era uma chácara, então eram outros tempos, e a ambição e o sonho era ser feliz. Simplesmente não tinha ambição de dinheiro ou não dinheiro, mas, né, a vida de todo mundo, você vai crescendo, vai criando outras necessidades, você quer expandir, enfim, você vai estudar, enfim, seja lá o que você vai fazer, te leva para algum lugar. E você acaba esquecendo aquele sonho da criança, né? Aquela criança interior, o que ela queria? Ela não queria dinheiro, ela não queria... Hoje em dia os presentes são muito eletrônicos. Antigamente você brincava no carrinho alemã, uma coisa bem tranquila. Isso aí. Então, não tinha realmente ambição. Mas depois a vida te leva para outros lugares, você estuda, você começa a entrar num mundo de competição e realmente você acaba esquecendo quem você foi, né? E você entra aí não vou dizer um conflito, mas você nem percebe que existe esse conflito. Você pega a sua estrada e vai embora. Né? Perfeito. A Cláudia está dizendo para a gente que ela só queria dançar lá quando ela era criança. Só que a vida de adulto, realmente cada um tem um sonho. E cada um... Né? Aí, ó, a Lídia... Já eu queria cantar, olha só. Cada um legal, tem né? um sonho. Eu acho que quando você é criança, é jovem, você não fala em dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim. Né? Óbvio que depois você vai querer carro, você vai querer outras coisas. E aí eu trilhei, me formei muito cedo, era uma dificuldade naquela época ir de Vargem Grande para São Paulo fazer faculdade, não é hoje, né? Não tinha essa realidade que existe hoje, mas a Isa pulando... A Isa Silva queria brincar. Brincar de boneca. Você como criança feliz, né? Exatamente, todo mundo tem um sonho. E aí, o que te deixa feliz? Eu me formei contador, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, ganhei dinheiro, enfim, toda a vida você vai, vamos dizer,
Hoje se fala muito em líder, liderança, então eu fui liderado, eu fui líder durante muito tempo, mas às vezes falta alguma coisa, né? Perfeito. Apesar de ter ajudado ou contribuído com muitas pessoas ao longo da minha vida, né? O Roberto já acabou entregando a minha idade aí, que eu tenho 58 anos. Não tenho Perfeito. problema de idade de falar, tá? Poxa, Só que para ficar legal. claro aí Nós para estamos todo ali mundo. na mesma linha, tá? Estamos aqui na mesma, somos pareios, né? Eu estou um pouco mais atrás, uns 4 passos atrás de você, mas estou ali, logo ali, andando quase juntos, tá? Quase. Então, cada um segue aí uma trilha. Verdade. E alguma coisa andou. Eu vou resumir muito essa história, senão a nossa live vai muito longe, porque eu quero falar da cura quântica. Isso, Para perfeito. responder algumas perguntas. Mas eu Aham. tenho que contar alguma coisa, porque o caminho ou a chegada na cura quântica tem a ver com a minha jornada, com a minha Poxa, missão. isso é muito interessante, Zé. Isso é muito interessante. Aí por quê? Porque esse arcabouço que você trouxe aí, dessa linha de onde você viveu a sua primeira infância e aquilo que você chegou até aí a faculdade, onde começou a desenvolver se desenvolver profissionalmente, entrar na vida adulta, isso daí, o que acontece? Eu acredito que seja o que muitas pessoas fazem. Poxa, se eu tivesse a juventude que eu tinha com a experiência que eu tenho. Muita gente, às vezes, chega a esse patamar, mas aí eu acredito que é onde seja necessário esse trabalho, né, para a gente entender uma coisa e entrar num equilíbrio. É isso? Perfeito. Você foi muito perfeito, Roberto. A gente chega a pensar, poxa, se eu soubesse de tudo isso lá atrás, a minha trilha, a minha jornada poderia ter sido diferente, poderia ter sido mais prazerosa. E às vezes é o processo que Deus, o universo, te canalizou e você tá chegando, você está trilhando isso. Né? Você tem que Certo. passar. Mas os processos que eu venho em desenvolvimento, e até mesmo você, Roberto, você falou muito de mim no início, mas eu quero que você se apresente depois. Viu? Tá Fala dos ok, seus livros aí. perfeito. Mas Falarei sim. temos aí uma carreira, vamos dizer, dentro do coaching meio semelhante, né? Assim, uma trilha, enfim, uma legião, e o que todo mundo quer, transformar as pessoas. Eu acho que nós não podemos perder essa essência da criança interior, mas quando a gente mais se conhece, e para isso vem os processos de coaching, processos de cura quântica, e tantas outras terapias, né, que existem, Sim. que é até para ajudar. Se eu chegar nos meus 50 e poucos anos, quase 60 anos, para descobrir isso. Talvez aos Ah, 20 anos, talvez aos poxa, 20 anos. aos 18. Se alguém está mais curioso, deixa seguir, se permita, né, a Olha que conhecer esses. legal. Ninguém aqui está inventando a roda nem a pedra. Talvez você encurte, vamos falar, a carreira nossa entre 20 e 50 anos, entre 20 e 60, não importa. Vamos falar de 30, 40 anos. Você pode encurtar isso e conciliar, ter um trabalho que todos nós precisamos ter, enfim, o dinheiro faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada, mas fazer de Sim, uma maneira prazerosa. Ele tem que estar ligado à missão, ao legado, o que você quer deixar, né? perfeito. Indo lá na Perfeito. frente. Então, comecei a fazer vários cursos há 3, 4 anos atrás, não é segredo nenhum, quem vai me conhecer aí através da rede social sabe que a maioria dos cursos estão no mundo do coach, do IBC, mas também eu fiz outros cursos, Legal. mas tudo que eu fiz psicologia positiva, fiz constelação, mas tudo isso foi somando e criando um novo método. Não inventando a roda, mas aperfeiçoando do meu jeito. Né? Que, que Do bacana, jeito que bacana.
olha só, a Aline disse aqui, ó, nós somos o que somos pela experiência que temos, somos únicos. Poxa, é uma coisa maravilhosa. Então, Zé, e assim, né? Então, o porquê a gente entrar, o porquê a gente precisa conhecer o nosso passado, precisamos conhecer o nosso presente, para a gente começar a fazer alguma coisa, mexer nesse presente, para tornar o nosso caminhar mais tranquilo, mais em equilíbrio. Isso é o porquê? Sim, eu acho que nós temos que olhar para o nosso passado, perdoar, ser grato a tudo que aconteceu no nosso passado, mas também não podemos viver olhando o passado, né? Sofrendo, porque senão isso vira até uma depressão, vamos chamar assim. Também não podemos ficar olhando no futuro, isso cria uma ansiedade. Eu estava com um pouquinho de ansiedade que não entrava. Vamos falar aqui de eu mesmo, aqui um pouquinho de ansiedade, e o Roberto lá, calma, vai dar certo. Tal. E às vezes a gente se nas pequenas coisas, mas não deixa de ser uma ansiedade. Pode ser menor, uma ansiedade, para que dê certo. Mas tudo tem o seu tempo. E viver o tempo presente, e esse nome presente, não sei quem inventou, mas é um presente. Você ganha ele, e você só vive ele hoje. Você só vive que legal. Ele. Talvez o nome presente não é por acaso. É o presente de Deus, é o presente que você recebe de agradecer quando levanta de manhã, porque você acordou já, só simplesmente já está ótimo. Eu sei que alguém vai falar, mas eu tenho dívida, não estou empregado. Peraí, isso faz parte do... Se você levantou, se você acordou, já agradece. E por isso que esse start muito maior me surgiu na psicologia positiva lá com o Helder até. Então, sempre a gente olhar pelo lado positivo, e o Roberto foi muito assertivo aí quando a gente estava entrando, ó, vai dar certo, calma, vai dar tudo certo. E é isso mesmo. A gente tem que olhar sempre para o lado positivo. Problemas, todo mundo tem. Isso é negativo, todo mundo tem. Mas o que a gente tem de melhor é viver aqui agora, que nem agora. O que eu estou tentando retribuir a presença e agradecer a participação aí de todos que estão ouvindo e contribuir com a minha experiência. Contribuir com um processo que eu estou administrando, e tenho certeza que o Roberto vai falar depois também, mas a gente quer contribuir e ver isso, a transformação das pessoas. É isso, é esse o legado. E eu falo muito bem claro, eu quero, vamos dizer, quando partir dessa, né, quanto mais longe, eu quero que as pessoas falem bem de mim. Né? É isso, vamos dizer, eu quero deixar alguma contribuição. Né, a primeira contribuição, quando a gente fala de deixar um legado, vamos dizer, quem tem filho, é o filho que vai continuar a sua história, a trajetória. Cada um de nós somos únicos, né? Cada um, até mesmo os filhos, cada um vai seguir o caminho deles, aí não tem problema nenhum, isso faz parte da vida, é um processo, mas o legado, o que a gente vai caminhando, a gente não... Quando eu comecei lá atrás, olha, não tenho vergonha nenhuma de dizer que não tinha essa consciência. Mas ao decorrer da idade, você vai tomando consciência de algumas coisas e algumas coisas vão te incomodando. Então, mesmo eu tendo outra profissão, que eu fiz essa transição, encerrei um ciclo no ano passado, parte dela, hoje mesmo alguém até me ligou, falando do outro, falou, olha, meu foco agora, eu estou mudando, já mudei. Não é que nem estou mudando porque é gerúndio, eu falei, eu mudei, meu foco agora é outro. Se você quiser algum tratamento aí, alguma terapia aí de cura quântica, vamos trabalhar junto aí, vamos entender melhor. Certo. E aí, numa transição de carreira, eu já vinha incomodado com isso, e aí
A gente volta lá na criança e começa, certo. o que eu estou feliz? E aí, o que me deixa feliz? É ver o outro feliz, é ver o sorriso do outro, né? Certo. Primeiro, por pessoas que estão próximas de você, que são a minha família, né? Os meus Sim. filhos, a quem está mais próximo, a esposa, enfim, você quer estar bem com quem está mais próximo. E quem está mais Aham. próximo sofre também consequências das suas ações, ou para o Perfeito. lado positivo, né? Ou para o lado Aham. também negativo na ansiedade ou na depressão. Mas Certo. aí, o que leva todos nós a isso, aí, ó, um comentário, autoconhecimento, né, que é liberdade, Perfeito. autodesenvolvimento, porque primeiro você conhece, você se permite a olhar um monte de coisas, a estudar um monte de coisas, até que tem Aham. momentos que você pensa para que caminho eu estou indo, mas isso faz parte de uma tomada de consciência. E aí, quando você entra nesse mundo, você não acredita o quanto isso é, primeiro, para você mesmo. E para que eu possa fazer até o bem, para que eu possa contribuir com as outras pessoas, eu primeiro tenho que estar bem. Então, eu digo que eu estou completando aí, estou nascendo, está fazendo 9 meses que eu me desliguei completamente do mundo. Eu acho que veio muito a calhar a ligação do Roberto aí, o contrato, Poxa, porque está legal. fazendo 9 meses, daqui 3 meses aí, vai fazer um ano que eu me desliguei, e eu brinco assim com algumas pessoas, ó, estou num ano sabático, mas é mentira, porque o sabático não quer dizer que eu não estou fazendo nada. Foi o ano que eu Certo. mais investi no autoconhecimento. Eu primeiro preciso me Perfeito. conhecer. Então, eu não me arrependo da tomada de decisão que eu tive. Obviamente que você olha para as contas uma hora e fala, peraí, mas você vai largar tudo isso para, né, enveredar nesse mundo? Eu quero estar feliz, contente. Se isso Certo. seguir, Ah, aham. ótimo. Perfeito. Agora, Zé, por favor, é, em qual momento, aí para a gente chegar no onde, né? Em qual momento alguém pode procurar a cura quântica? Em qual momento, onde que isso pode, pode ser aplicado, né? A partir de qual momento seria interessante para alguém falar assim, poxa, eu vou procurar isso. Qual que é o start? Qual Eu, que é o ponto de... eu diria que todos nós somos diferentes, cada um vai sentir, primeiro tem que ser de coração e a pessoa tem que se permitir, né? Tem que Certo, acreditar, né? tá, Mas a partir do momento que você se sentir desconfortável com você mesmo, com o seu relacionamento pessoal, interpessoal, com a sua carreira, porque vamos falar um pouquinho, eu comecei a me incomodar com a minha carreira, com a minha transição de carreira, né? Porque você certo, fica, é muito batalhador algumas coisas, e aí você começa a sua profissão, começa a virar um sofrimento. tá. Não importa o dinheiro valer ou não, mas você começa a sofrer com isso. Mas eu diria, não Certo. sei se eu estou respondendo bem a sua pergunta, mas quando você se sentir, eu falo que ninguém é forçado a nada. Primeiro você tem que se permitir. Como é um Tem que se processo até voluntarizar. muito tranquilo, no meu modo de dizer, por isso que eu estou agora atualizando as páginas, tudo para explicar melhor como que funciona o processo, Poxa, que mas ele, legal. para que as pessoas entendam um pouco melhor e procure o que eu chamo de cura, né? Certo. Outros podem dar um outro processo, podem dar outro nome, enfim, é uma cura, e aí baseada no seu mental. Mas quando que você vai procurar? Quando você sentir uma dor, seja ela qual for. Inclusive, como está ligado à meditação, aos hipinos, o poder das mãos, as energias, tá? Isso está ligado a um monte de detalhes que eu não sei se eu comentei outro dia com o próprio Roberto, eu nunca tive dor de cabeça, eu comentei com alguém. É. Nunca. Aham. É um mundo natural que eu
que eu desenvolvi, eu não sabia, mas são dons, né? E eu vejo, por exemplo, que tem pessoas que sofrem com dor de cabeça. Uhum. Mas tem Certo. essas meditações, essa transmissão de energia, você acreditar no seu poder, você consegue eliminar praticamente. Estou falando de uma dor de cabeça porque é uma dor física. Mas tem Certo, mas aquela dor no coração da angústia de algum problema. É nesse momento que esse processo entra. Alguém está... Vou dar o meu exemplo, que talvez é o melhor exemplo. O cara está brigando lá na empresa, ele está com problemas, não está satisfeito, ele quer fazer uma transição de carreira. Então, para abrir a mente, né, ele precisa procurar um especialista. E às vezes não fazer curso, desenvolvimento, isso tem que fazer a vida inteira, né? Mas às vezes não é só isso que a pessoa tem que procurar. Talvez a pessoa, por uma questão de crença, por várias questões, o que está prejudicando a pessoa, o que está bloqueando ela? De repente ela quer empreender, né? Todos nós temos de empreender, né? E qual é o bloqueio? E esse tratamento, eu falo, essa hipnose, essa meditação, ela te leva a te dar, ela te ajuda a te dar consciência, né? A derrubar as barreiras. Derrubar as barreiras, a quebrar a porta, quebrar a madeira, enfim, de você poder realmente ir por um outro nível, uma outra dimensão. Perfeito. Deixa eu te perguntar, por gentileza. Você falou no atendimento, em algum momento o paciente é tocado pelas suas mãos ou a cura quântica não existe o toque pessoal? Não existe o toque pessoal. Até é bom essa pergunta, e tem dois métodos de realizar. Até por questões de pandemia, questão que o mundo que a gente está vivendo, certo. Tem o trabalho online, né? Geralmente atendo pelo Zoom, né? Enfim. E o presencial, né? Vamos dizer, eu ainda acredito mais no presencial, né? Mas mesmo no presencial, porque as energias estão mais próximas e você consegue dialogar com a pessoa de uma maneira diferente. Mas, respondendo diretamente, não há toque físico na pessoa, praticamente um trabalho feito de energético, mesmo com as mãos, e aí eu faço esse trabalho com as mãos, e aí eu tenho que explicar um pouquinho como funciona isso. Primeiro, a pessoa vai estar... Lembra que eu falei, cada sessão... Eu vou falar do processo como um todo e depois eu volto nesse item. Perfeito. O processo... Quando então, eu falo que ele é realizado em 7 sessões, você me pergunta. Eu ia fazer o seguinte, né? Como você vai entrar nesse ponto aí, que é o ponto sensível aí da cura quântica, vamos mandar mais alguns aviãozinhos para as pessoas, mas eu quero fazer o seguinte. Dizem que o autoconhecimento, né, é uma chave, é uma porta que a gente fecha por dentro, né? Então a chave está dentro de cada um de nós. E aí é necessário que realmente nós nos convencemos, né? Nos convençamos e também venha nos permitir que isso aconteça. Se não houver a vontade da pessoa, isso não tem como funcionar, não é isso? Porque primeiro a gente tem que se permitir. Depois a gente tem que ficar curioso. O que está acontecendo é sempre culpa do outro? Ou é alguma coisa que está acontecendo em nós por causa desse desalinhamento de energia? É nesse sentido? É nesse sentido, sim. Geralmente, a gente sempre, quando a gente encontra algum incômodo, alguma dificuldade, a gente acaba sempre colocando a culpa no outro. Certo. E esquece de olhar para a gente. Quando a gente aponta o outro, você tem 3... Quantos dedos estão apontados para você? Tem 4, né? Ou 3. E o que você vai aprendendo com o tempo, isso é mágico. Quando você muda a cabeça, é óbvio que você vai encontrar alguém que vai te tentar tirar do sério. E
às vezes não é que ele tem algo contra você, mas é a maneira dele se expressar, ou ele está zangado por alguma coisa, mas se você se colocar no lugar dele, você vai ter outra percepção. Né? Então, eu creio que quando você começa a ter um problema, você tem que olhar para você. Né? E eu não nego aqui, não. Eu tive vários problemas ao longo da vida, e tem um detalhe que ainda me fez adaptar o coach, a sessão de coach com a cura quântica. Né? Certo. Eu posso até falar agora, eu acho que nem comentei isso com o Roberto numa prévia que a gente teve sobre a abordagem do tema. Certo. Só me caiu a ficha, e eu posso até dizer aqui, pelo menos faz 20 anos, veio cair agora. Né? Então, e aí você vai percebendo alguns sinais, porque você vai para um lado, você volta para o outro, você vai para o outro, daí você começa a olhar. Por isso que os cursos que a gente faz, quem não me conhece, eu fiz vários cursos aí, mas alguns que me tocou muito, até mais do que a constelação, foi o Ericksoniano. Né? Poxa, que legal. Eu fiz psicologia positiva, eu fiz vários cursos, mas o Ericksoniano lá nas conexões, nas induções, e aí cada um dá um nome, né? Indução, certo. viagem, meditação, só troca o nome, muda o nome, né? Mas tudo é a mesma intenção. Né? É você fechar os olhos e aí a gente já entra na sessão. Como que é feita essa sessão? Mesmo e aí você acha que... Oi. Você acha que pode ter sido o Ericksoniano? Você acha que pode ter sido o Ericksoniano que abriu essa chave para você ter essa perspectiva e dar esse salto quântico para hoje começar já há algum tempo, além de se encontrar, mas passar isso para as pessoas? Exatamente. Porque numa daquelas viagens, né, e você conhece exatamente o processo, como é feito, você se depara, sobe escada, desce escada e não vai lá quebrar a porta e faz isso e faz aquilo outro. Alguns insights depois você vai tendo. E aí o lado curador, né? Certo. Cada um tem uma missão, ele vai te aflorando cada vez mais. Né? Poxa, e aí, que legal, mesmo lutando contra ele, né? E eu tenho que falar isso antes de descrever o processo como um todo. Eu tive aí, falando ao vivo, tem algumas pessoas que sabem disso, não sei se o Roberto sabe ou não, mas eu tive uma experiência também de quase morte. Né? Poxa. Eu saí de mim, né? Isso já está superado, mas acredite se quiser, eu não falava isso com ninguém. Depois que eu me recuperei, cada um tem uma maneira de encarar. Eu travei para isso e eu não falava isso para ninguém. Se eu fosse falar, eu me emocionava muito. Certo. Isso ficou guardado aqui dentro por muitos anos, por décadas. Né? E às vezes a gente está aqui por uma missão. Né? Maior, né? Uma missão maior que você descobre com a tua caminhada. Alguém te chama e você tem que ir. E eu vou até escrever muito rapidamente, só para vocês terem uma noção, até mesmo porque eu estou aqui, porque eu estou falando, porque eu me encontrei aqui, porque o Roberto me encontrou aqui também, porque tem tudo isso. E seja, talvez, a primeira vez que eu esteja falando isso numa live. Né? Isso eu tenho certeza. Mas eu tomei um tiro no pescoço, num assalto. A bala entrou de um lado e saiu do outro. Então, se eu estou aqui, alguém faz ideia do que passa aqui dentro do nosso pescoço. Então, eu saí de mim. E se eu estou aqui, porque deve ter... Eu tenho certeza que tem uma missão. E se eu vim me encontrar com algo maior. E acredite se quiser, eu vim encontrar isso há 2, 3 anos atrás. Veio amadurecendo a ideia, e aí eu fui para o caminho
do autoconhecimento, o autodesenvolvimento. O que eu tinha? O que me travava? Né? Certo. Por mais realizações que eu tenho, eu era meio zangado com o mundo. Enquanto eu não perdoei o ato, o fato, quem fez, eu não me curei. Eu sei que alguém vai falar, pô, mas a cura quântica, ela só vai ser benéfica, a pessoa só vai se encontrar e ela vai fazer um benefício, primeiro, quando eu perdoar. Quando eu me perdoar. Quando certo. eu perdoar. Então, essa mensagem eu gosto de falar sempre quando eu comento alguma coisa, e é difícil se policiar em relação a isso, se colocar no lugar do outro. Sim, sim. É a maior barreira que a gente tem. Mas, acredite se quiser, você precisa viver isso. Só que você não precisa passar pelo que eu passei. Os processos existem, e agora eu vou direto no processo de cura quântica, ele é para avivar a sua, para ressuscitar a sua memória, né? A memória mais interior que você tem, para te ajudar, né? Para elevar para o próximo nível. E o processo ele é realizado em 7 sessões, eu chamo de enquadramento energético, é uma cura quântica mesmo. E aí a pessoa coloca um áudio, eu também com um áudio, né? São vibrações que você recebe através desse áudio, e aí a pessoa, de olho fechado, a pessoa vai, é uma meditação, demora cerca de 50 minutos, mais ou menos, e aí eu vou fazendo os enquadramentos energéticos, e a pessoa está viajando, eu também viajo junto com a pessoa, tá certo? Mentalmente, porque tanto no presencial como no online, o processo é o mesmo. Sim. Quando é no presencial, a pessoa está numa maca e eu faço os enquadramentos através da mão, desde a cabeça, né, dos chakras, passando até o pé, nas mãos, enfim. É esse o trabalho que é feito, tanto no presencial como no online. O processo não muda. A única questão é que a pessoa não está fisicamente, mas como nós somos seres de luz, de energia, nós estamos recebendo energia de qualquer maneira. E aí, o que a pessoa recebe uma missão, e ela vai receber um áudio que eu chamo de áudio da luz. É uma meditação que a pessoa vai fazer nos primeiros 7 dias, e aí a pessoa tem a liberdade de fazer ele do jeito, no horário que ele quer. O único compromisso, tem que usar os fones, não pode ser perturbado em nenhum momento, porque isso faz parte do processo. Na segunda semana, a pessoa vai ouvir um áudio do perdão, e vai se só deixa rolar. Na terceira semana, recebe um áudio dos antepassados, para ele, né, que eu chamo do antepassado, mas aí o antepassado pode ser a própria vida da própria pessoa. Você vai voltar e tem que deixar se levar. Você vai ouvir um áudio, é uma meditação. Tudo isso que eu estou falando, a luz, o perdão, antepassados, é um áudio. Né? É uma meditação que a pessoa recebe. E aí ela vai fazer isso por 7 dias. A cada semana, a cada 7 dias, a gente tem um encontro que dura cerca de 1 hora e meia, que é a sessão do enquadramento. Ele é igual durante as 6 sessões, a última tem um fechamento um pouco diferente, cada sessão é dividida entre um raporte inicial, a pessoa vai ouvir o áudio, o enquadramento, vai receber o enquadramento, e aí a gente tem uma conversa, um raporte final, que eu chamo, que a gente vai falar o que ela viu, ela vai ser uma troca de informação. Certo. Que informação que ela recebeu o áudio, para onde ela foi. Né? Isso, as 7 sessões que a gente vai ter. E todo dia, cada semana, a pessoa recebe um áudio. Na 4ª semana, eu gravo um áudio exclusivo.
Então, esse é um áudio que vai até com o nome da pessoa, Aham. e só a pessoa fazendo para ficar curioso mesmo. A pessoa recebe um áudio exclusivo. Então, e esse áudio, ela vai ouvir também uma meditação diária durante até o final da sessão. E, na verdade, o presente que ela recebe são os 3 áudios iniciais que eu comentei, tanto da luz, do perdão e o antepassado, e mais o exclusivo, é um presente que ela recebe que serve para toda a vida. Né? Certo. O processo todo dura 49 dias. São de 7 em Tá 7 ok. dias. Você vai Aham. fazer os enquadramentos. E aí, Roberto e as demais pessoas que estão aí nos ouvindo, se permitir acreditar e deixa fluir. Poxa, que legal, que legal. É porque o que eu quero, uma observação, né, que eu quero fazer dentro disso daí, é que quantas vezes a gente, ou algumas pessoas, elas, por falta de conhecimento, elas vêm a culpar o antepassado, seja o pai, seja o irmão, seja aquela pessoa que até cuidou dele, por falta do pai, ou por falta da mãe, e isso gera esses, essas coisas, né? E a gente às vezes pensa assim, poxa, até culpa o próprio Deus, né? Aí o que acontece? Vamos pegar esse exemplo, né? Dentro dessa linha de iluminação que você está sugerindo, poxa, às vezes o pai da pessoa morreu num acidente de carro. E o universo, Deus, seja lá qual for a crença dele, mandou alguém, mandou um agente do Estado, mandou um caçador que estava passando ali na hora e resgatou ele e até adotou. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas coisa, meu pai não teve responsabilidade, dirigiu dessa forma, e às vezes a pessoa não consegue olhar para o antepassado com gratidão, não consegue perdoar essa questão, sentir esse desejo de perdoar, e aí ele começa a andar carregando essas coisas. E aí talvez seja aquilo lá que a gente ouve por aí, né? A mochila da pessoa, a xícara da pessoa está muito cheia. E a partir do momento que você começa a guiar, né? Você começa a guiar essa pessoa para esse ponto que você está falando, isso é muito nobre, é muito agregador. Isso vai gerar o quê? Gerar um júbilo, né? Uma alegria maior para essa pessoa. E aí o que acontece? Ela vai conseguir a andar, né? Se desgarrar do passado, como você falou, deixar fluir, né? Deixar seguir, né? Exatamente. Eu posso, assim, bem tranquilamente, falar que eu tinha bloqueios até, eu comecei a meditar, sei lá, 4 anos mais ou menos. Não é há muito tempo, mas eu tinha muito bloqueio sobre como se eu estivesse perdendo tempo, sobre, enfim, são crenças que a Hum, gente vai criando ao longo da nossa vida, e depois, para você quebrar, você tem que ser submetido a algumas situações, e aí você vai mudando alguma percepção, e aí você vai descobrir também que alguns bloqueios aconteceram lá na infância, na primeira hum, infância, enfim, ou em qualquer momento da sua vida. E realmente, eu acho que todo mundo tem que, eu penso, tá? Tem que se permitir, né? perfeito. Ninguém obriga ninguém a fazer nada, mas a partir do momento que você toma consciência, né, da situação, enfim, seja lá o que for, você vai mudar. Não tem a Perfeito. menor. Poxa, Zé, muito obrigado por essa explanação. A gente pode abrir aí para algumas perguntas. Nós estamos já
beirando quase 50 minutos que nós estamos ao vivo, então a gente pode abrir para algumas perguntas, né? Observando aí que nós tivemos até um pedido para uma participação ao vivo da querida Márcia Celeste. Obrigado, Márcia, pela tua disposição. Numa outra oportunidade, a gente vai abrir esse espaço para que nós possamos colocar mais alguém para participar ao vivo com a gente. E se alguém tiver alguma pergunta para o Zé, por favor, nós somos todos ouvidos, né? Eu quero agradecer imensamente a tua gentileza, a tua vontade, né, de trazer essas informações para o mundo, porque eu tenho que confessar que realmente eu olhei para o meu passado com muita soberba e ingratidão. Eu era muito assertivo em umas coisas e muito errante em outras, né? E hoje eu vejo que através das pessoas que eu encontrei ao longo do caminho, foi me ajudando a transpor essas barreiras, né? A quebrar essas portas. E outro dia aconteceu algo comigo muito interessante, porque eu já dediquei muito tempo de estudo na minha vida, né? E estudei a lei da gravidade várias vezes, porque eu estudei muito física, estudei muito, muito mesmo. E o que aconteceu? Aí, só outro dia que eu comecei a entender esse princípio básico da física. E aí, eu comecei a entender o seguinte, que muitas vezes a gente quer alcançar o que está acima, ou que a gente acha que está acima por causa dos filtros, né, que o mundo, o sistema vai nos sugerindo, e muitas vezes nós agarramos isso como axiomas, e esquecemos de olhar para baixo. Esquecemos de fazer observação básica na lei da gravidade. E uma árvore frondosa com frutos doces em abundância, ele só cai para baixo. E aqueles que passam próximo a essa copa ou estão abaixo dessa copa, eles vão se beneficiar com esses frutos. Mas aquelas árvores que estão distantes, ou que estão acima, seja por causa do terreno ou por causa de qualquer outra coisa, elas não vão se beneficiar ou se alimentar de um fruto de uma árvore que estão num nível menor. E aí o que acontece? Me abriu um leque. Primeiro, eu já acreditava que o mundo é horizontal, mas tudo bem. A gente precisa entender que, às vezes, nessa horizontalidade, existem pessoas ou árvores que estão à distância da gente, bem lá à frente. E tem os que estão aqui lado a lado, e estão as árvores que estão atrás da gente. E aí, se você inverter isso e colocar na verticalidade, aí você começa a entender melhor, talvez, o que eu esteja querendo explicar. Que em vez de você se preocupar em alcançar aquilo que está à sua frente, cuide do que estão abaixo e no mesmo nível que você. E aí você vai ver que automaticamente isso vai te impulsionar para frente, porque quando a gente abre espaço, o novo vem e ocupa esse espaço. E aí nos torna parável. Contribuindo com o que você falou, eu gosto muito de metáforas. Você fez a metáfora da árvore, dos frutos, e o grande livro que a gente lê, e aí, independente da religião, é a Bíblia. A Bíblia, o que tem de metáfora, está tudo lá na Bíblia. Então, não é algo que a gente está inventando, está criando. A gente só está dando uma nova cara para que todo mundo se conecte, né, com o nosso novo tempo, nas coisas. E eu, acrescentando alguma coisa, nós devemos... existe uma lei de equilíbrio. Uma coisa que eu
gostaria de comentar, quando você começa a fazer um processo, não é só você que muda, mas a tua esposa, o teu filho, todos que estão à volta serão beneficiados. Então, eu acredito muito que cada um que mexe algo, né, em si próprio, você está mexendo com o outro. E aí, a própria conexão nossa, a gente se conheceu e há quanto tempo a gente não fazia nenhum contato. A partir do momento Perfeito. que um deu um passo, por isso que eu falo, muda tudo e as pessoas, porque eu tenho um grupo, você tem um outro grupo, enfim, cada um de nós temos o seu grupo, você vai impactando pessoas, você vai juntando pessoas. E, Roberto, não esqueça, eu quero conhecer um pouco mais, você precisa falar de você aí, dos livros, enfim, Perfeito. não faz Perfeito. É isso mesmo. Não, vou falar um pouco mais de mim. Hoje nós já estamos já com o horário esgotado, mas inclusive na terça-feira, às 19 horas, nós temos um Zoom, né, no nosso grupo lá, para a gente multiplicar a nossa semente para mais e mais pessoas. E aí lá a gente vai poder se conhecer um pouco mais, mas eu vou deixar aqui só a foto do Teatro do Controle Mental, que é a última edição aqui. E se tivesse sido assim, né? O que na sua vida poderia ter sido de forma diferente ao invés de ter sido do jeito que foi, do jeito que é. E essa questão da liderança, que é ser líderes e formar líderes. Então, nós estamos nesse movimento e no movimento de levar uma mensagem para as pessoas. Por quê? Porque é importante que nós pegamos essa consciência de que sozinho nós chegamos até aqui, grosso modo. Mas juntos nós podemos ir bem mais longe. É isso aí. Então, tem algumas perguntas que estão caindo aí, e eu vi uma pergunta ali sobre se tem algum exercício para fazer e se a cura quântica aplica a qualquer religião. A cura quântica não é religião, é um método, uma analogia de energia. Então, por isso que geralmente a gente toma cuidado até de falar, não é porque eu sou católico, enfim, cada um tem a sua religião, mas ela não se aplica nenhuma religião. Ela segue um processo, uma metodologia. Porque quando eu falo de meditação, a oração, seja de qualquer religião, os hinos de louvor é uma meditação. Né? É uma viagem que você faz. Né? Não vamos nos estender muito aqui, até porque o tempo é muito curto. Estamos em cima mas de 4 para 1 hora. Responder a pergunta que caiu e o exercício que eu falo, cada um do seu jeito, medite. Legal. Obrigado, Zé. Tem uma série de coisas que a gente está divulgando, que a gente está engajados em tá multiplicando aí em 2023. E a nossa amiga Cláudia, que é a CCA Cali 48, está convidando você para assistir uma live aí na quinta-feira, dia 12, né? Quinta-feira, acho que é isso, né? Pode. Quinta-feira, dia 12. E a gente vai participar. E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, okay. As pessoas que mandaram aviãozinho, e especialmente o Roberto aí, pela ideologia, né? É o percussor dessa conversa aí. Gratidão aí, Ana. Gratidão. Forte abraço a você, meu amigo, e obrigado a todos que estiveram aqui conosco. E aqueles que irão assistir a posteriori também. Estamos juntos e ligados num movimento de mutação no mundo. Forte abraço a todos. Abraço a todos aí. Obrigado.